tarde, cheguei. Vamos lá? Vamos para nossa 19ª temporada? Que alegria estar com vocês mais uma vez. Vão ser 2 semanas, tá? Aí eu vou fazer uma pausa de 2 semanas, aí eu volto por mais 2 ou 3 semanas, que a gente tem feito em torno de 4, 5 semanas. Eu vou fazer uma pausa porque eu vou tirar férias para estudar. Ai, que privilégio, né, gente? Que privilégio. Estou muito feliz. Estarei de 19 a 31 de outubro na Ohio University, aprendendo um pouquinho mais sobre técnicas de estratégia, gestão. Ganhei uma bolsa pelo LIOB, vou falar um pouquinho mais pra frente com vocês sobre isso. E estarei lá na Ohio University estudando. Então eu vou ficar 2 semanas fora e daí eu volto para mais 2, 3 semanas de tecnologia para RHs, que é o tema da nossa temporada. Vocês reclamam, com razão, os RHs pedem, com necessidade dessa demanda. Ayla Monteiro, bem-vinda. E chegou a hora da gente resolver isso. Não quero mais saber de vocês reclamando que entraram na entrevista, a entrevista foi ruim, que o RH não sabia o que estava falando, que o RH não sabia do que vocês estavam falando. Principalmente para a tecnologia. É muito comum em tecnologia que o candidato seja extremamente técnico durante o processo. Álvaro, bem-vindo. Álvaro, vamos resolver de uma vez por todas aquela tua reunião longa. O Álvaro comentou esses dias na live que ficou 1 hora e tanto só explicando para RH o que era Product Design. Não dá, gente. Em 2025. Todo mundo... Vocês já se perguntaram isso? Como é que pode todo mundo ter acesso à informação e a gente ainda ter tanta gente desinformada? É porque não tem acesso à informação certa. Acredita em fake news, não tem discernimento para separar o que é o que, sabe? Bem-vindos para o pessoal do LinkedIn. Tô no Instagram e no LinkedIn ao vivo. O Álvaro falou, bora, sem reuniões de 1 hora e 45 mais. Né, Álvaro? Oi, Michele, seja bem-vinda. E tô no YouTube gravado. Aí tô em todos os meios de vocês encontrarem essa informação. Às vezes a gente tá entre poucos aqui no ao vivo, mas no YouTube tem sido muito legal o engajamento, o alcance. Eu fico muito satisfeita. E esse vai ser um conteúdo daquele tipo que quem é RH, né, Michele? A Michele é coordenadora da RH e trabalha como business partner. Quem é RH diz assim, ó, eu vi uma live de uma maluca lá da RH que trabalha com startups e tecnologia e é um excelente conteúdo para te aprender tecnologia, para trabalhar com empresa de tecnologia. É isso que vocês vão mandar, tá? Manda lá. Conhecimento nunca é demais. Marcelo, seja bem-vindo. Jaque, bem-vinda. Em dezembro eu fiz uma temporada inteira só sobre tecnologia, mas não era tanto com foco em RHs, sabe? Então agora eu vou falar de RH para RH, e quem não é de RH e tá comigo, me ajuda, porque eu também não sei tudo, né, gente? Eu nunca codei, já codei, na verdade, mas numa linguagem de programação focada em RH. Então, eu não tenho tanta experiência fazendo, eu tenho experiência ouvindo, aprendendo com candidatos, aprendendo nas empresas. Boa tarde, Sueli, seja bem-vinda. Então, eu tenho certeza que quem é da área também pode contribuir com a temporada. Quem ainda não é e quer trabalhar com tecnologia vai se beneficiar. Estou muito animada, estou muito empolgada com essa temporada. Vamos para o nosso primeiro episódio. Qual foi o tema que eu selecionei para hoje? O que é RH Tech e por que todo profissional de RH precisa entender de tecnologia? Simples assim. O Álvaro falou, quem não é de RH aprende, assim vamos saber como nos comportar ainda melhor em uma entrevista. Álvaro, chuchu, é isso. Esse é o alinhamento que faltava. Vou fazer esse clickbait. O que faltava para a carreira do RH decolar e para os candidatos que são de tecnologia terem boas experiências com seus RHs. Que isso eu garanto, gente. A experiência dos nossos funcionários aqui na Ancover é 10 com people, né? Com o time de people, com os serviços que a gente oferece, que somos aqui o RH. Aí ela falou, Mari, sou da sua turma da pós, quero trabalhar contigo, qual a possibilidade? Vem, Ayla, vem. Não tô com vaga agora, mas ano que vem, gente, ano que vem, o que tá previsto na Ancover
Socorro, Deus! Vaga boa, salário bom, cheio de benefício, ambiente legal, chefe doida. Tá pronta, Ayla? Bora, vambora. Como sempre, gente, eu trago 3 dicas que o ChatGPT monta pra nós aqui e eu desenvolvo em cima, que eu sou mulher tagarela, eu consigo sempre trazer alguma coisinha a mais. Qual é a primeira dica? Mapeie o nível de maturidade digital do seu RH. Entenda o que hoje é feito manualmente e que poderia ser automatizado. Esse é um excelente ponto de partida. Quinta-feira eu fiz uma coisa que eu amo. Sabe o que eu fiz? Botei meu filhotinho para dormir, sentei aqui no computador, botei a minha ring light, que eu nem tô usando mais, que eu tenho um janelão aqui na minha frente. Mas eu tenho uma ring lightzinha que eu usava lá no outro AP. Botei a minha ring light numa luzinha amarelinha bem baixinha. Botei um podcast aqui, torando no ouvido da mãe. E fiquei até as 2 da manhã fazendo uma automatização do nosso RH. Gente, eu vou ter um funcionário extra do RH que nunca tá em reunião. Esse é o slogan, inclusive, do nosso bot. O funcionário de people que nunca está em reunião, que sempre está pronto para te responder. Para quê, gente? Para responder como é que eu solicito férias? Qual é a data de pagamento da folha? Como é meu vale refeição, deu problema aqui, o que eu resolvo? O que eu faço? Tudo isso nós já temos concentrado no nosso Notion, que é a nossa ferramenta interna de comunicação interna, né? Só que dá preguiça mesmo de catar lá dentro do Notion onde é que está a informação. Então a gente vai ter um botzinho automatizado pelo N8N, que é uma excelente plataforma de tipo vibe coding, assim. Tu vai escrevendo o que tu quer e ele vai fazendo sozinho. Gente, eu levei umas 2 horas, um pouco mais, talvez, porque foi a primeira vez que eu fiz, mas não tem outro jeito de aprender. E eu vou dizer para vocês que um monte de coisa que eu não sabia, de tecnologia, eu aprendi a fazer fazendo na quinta-feira. Cassiano, seja bem-vindo. Aprendi, por exemplo, o que é webhook. Aprendi o que é webhook, que é um negócio bem importante quando a gente está falando nas camadas que tu precisa que sejam resolvidas para o desenvolvimento do software, de uma aplicação. A Suelen falou que está em transição de carreira, do financeiro para a tecnologia. Fica aí, Suelen. Tem bastante coisa bacana para ti também. E, inclusive, essa dica aqui pode funcionar muito para quem está em transição para a tecnologia. Entendam no dia a dia de vocês, a Suelen, por exemplo, no financeiro, o que tu pode automatizar dos processos que tu faz. Essa é uma excelente forma de adotar a tecnologia na tua rotina e ir pegando essa base. Porque mesmo eu que estava usando o Vibe Coding aqui numa automação do N8N, que é essa plataforma, tem 14 dias de graça, inclusive, para testar. Depois eu nem vi quanto que paga, depois eu vou ver isso. Eu aprendi coisas que são importantes para eu construir noção de base, como é que é a base do desenvolvimento de um software, de uma aplicação, de uma solução em tecnologia. Então não tem outro jeito de fazer isso. Vocês podem ler coisa na internet. Nunca vai ter um jeito melhor de aprender do que fazendo. Nunca. Ou ensinando. Tá? Eu acredito demais nisso. São as 2 formas que a gente melhor aprende. Ou ensinando ou fazendo. Então comecem a mapear qual é o nível de maturidade digital do seu RH. Aí o que eu faço? Eu fico aqui que nem uma maluca de madrugada fazendo negócio, mas depois eu pego meu time e mostro tudo para eles. E mostro o caminho para eles. E daqui a pouco vão ser eles fazendo e não eu. Inclusive meu time já tinha feito uma automação, eu nem me meti, tá? Eles fizeram sozinho, do Slack com Notion. Quando a gente tem um quadro com todas as nossas tarefas no Notion, né? Aí tem lá o que é para fazer, quem é o responsável, qual é a data, qual é o prazo final e tal. E daí cada vez que a gente bota uma tarefa lá, bate uma mensagem no nosso canal do Slack, que a gente tem um canal People, Girls and Boy, que é um só, Team, acho que uma coisa assim, People, Girls and Boy, acho que é. Aí bate lá uma mensagem, nova tarefa, tal tarefa pro fulano. Aí se a pessoa tem uma dúvida dessa tarefa, ela já escreve lá, Mário, o que é isso aqui? Tô com dúvida. Marta, seja muito bem-vinda.
tô com dúvida sobre essa tarefa aqui, tal e tal, sabe? Aí a pessoa já conversa por lá. Gente, animal, tá? Animal. Muito legal, tudo automatizado. Começa por aí o RH ser tecnológico, entender de tecnologia, estender isso para fazer um bom trabalho em entrevista depois. Segundo ponto aqui, integre o RH à rotina das áreas de produto e tecnologia. Isso faz você falar a língua do negócio e ganhar relevância. Vou dar um exemplo simples para vocês. O time de produto geralmente trabalha com metodologia ágil. Como é que funciona os rituais principais da metodologia ágil? Tem uma sprint. O que é uma sprint? É um período de trabalho, que todo mundo vai ficar focado fazendo o que a gente decidiu no início do período. Como é que a gente decidiu o que a gente vai fazer no início do período? Com uma sprint planning. Um planejamento da sprint, daquele período. Cara, nesse período aqui a gente vai se focar. Fulano vai fazer isso, fulano vai fazer aquilo, o outro vai fazer aquilo, pra gente entregar isso aqui no final da sprint. Em geral, dura 2 semanas, mas varia de empresa para empresa. Mas o padrão mais ou menos é 2 semanas. No meio da sprint, aí, durante a sprint, todo dia tem uma reunião de 5 a 15 minutos, depende do tamanho do time, da squad, que é o time de pessoas que está fazendo aquele negócio. Tem uma reunião diária que chama daily, em que as pessoas falam, ontem eu fiz isso, hoje eu vou fazer aquilo, e o que está me impedindo de eu continuar, de eu fazer mais rápido é tal coisa. Fê, seja bem-vindo, Priscila, Daiane, bem-vinda. Então isso é a daily, tá? Aí no meio da sprint, às vezes acontece, às vezes não, tem uma sprint review, que é uma revisão do que a gente tinha combinado que a gente ia fazer lá no início daquelas 2 semanas, mais ou menos ali no meio do período, né? Para ver como é que tá indo, para ver se o que a gente tinha se proposto a entregar a gente vai conseguir ou vamos ter que mudar o prazo, enfim. Aí a gente finaliza, faz a entrega, e aí a gente tem uma sprint retrospective, que é uma retrospectiva do que aconteceu naquelas 2 semanas, para ver o que deu certo, o que não deu e o que poderia ter sido melhor, para na próxima sprint a gente fazer melhor. Lu, seja muito bem-vinda. Então, o RH, ele tem que estar integrado a essa rotina, porque as áreas de produto e tecnologia, em geral, usam um conceito ou exatamente esse que eu falei para vocês, ou muito parecido. Então, assim, ó, às vezes tá no meio da sprint, o negócio tá pegando fogo, aí a chata do RH vai lá e fala, vamos marcar uma reunião de alinhamento do não sei o quê. E daí o gestor da tecnologia fala, chata. Gente, não vamos ser a chata do RH. Vamos entender que o cara tá no meio da sprint, não é a hora de fazer alinhamento de coisa que... às vezes é uma coisa fundamental, o negócio tá pegando fogo. É uma vaga que no final da sprint tu já tem que entregar. Aí não dá. E aí sabe onde é que vocês podem aplicar essa metodologia que eu falei agora exatamente desse jeito? No processo seletivo. Que pode durar 2 semanas. O que é sprint planning? É o alinhamento da vaga. Conversa com o gestor para dizer, vai ser júnior, vai ser pleno, vai ser sênior, qual linguagem de programação que precisa, tem que ter inglês, tem que ter espanhol, tem que ter experiência com tal coisa. E esse alinhamento da vaga é sprint planning. A primeira semana, Renan, seja muito bem-vindo. A primeira semana da sprint planning, o que é? É divulgar a vaga e caçar candidato. Divulgar a vaga para as pessoas se candidatarem e caçar candidato. No final da primeira semana, o RH já começa a marcar as primeiras entrevistas. Depende da vaga, mas em geral, quando é assim, o RH faz uma primeira entrevista e quem for alinhado em salário, em disponibilidade de início, em experiências, de acordo com a sprint planning, já passa para a segunda semana da sprint, que é a conversa com o gestor. No final dessa primeira semana, o início da segunda, dá para fazer uma sprint review com o gestor e mostrar, eu encontrei 53 candidatos, eu entrevistei 12, eu tô te passando 8 para tu entrevistar. E esses aqui são os favoritos, são os que eu acho que tem mais alinhamento com a vaga. Essa é a sprint review de recrutamento e seleção. A segunda semana da sprint é o gestor que vai entrevistar a pessoa, vai aplicar case técnico. Então é muito possível, em 2 semanas, a gente ter o candidato finalista. Gente, dá, tá? Dá porque eu já fiz isso muitas vezes. Só que não dá pra tu ter 16, 18 vagas ao mesmo tempo. Isso não vai rolar, tá?
Tu consegue fazer isso para uma vaga em 2 semanas, mas não pode estar acumulando com outras. E aí existem cálculos que a gente fala, que a gente chama de cálculo de corpo técnico, que é justamente para avaliar quantas vagas eu posso fazer simultaneamente com o time que eu tenho. Posso falar sobre isso na temporada se vocês quiserem. Excelente para justificar quando a gente tem que contratar mais gente sem ter que ficar se humilhando. No meu turno, não. Tá? O que é Sprint Retrospective? É sentar com o gestor e falar, e aí? O que foi bom, o que não foi nesse processo? Como é que a gente pode melhorar para o próximo? E às vezes é ter o feedback para o gestor. Olha, a entrevista técnica que tu fez com os candidatos não está sendo legal por tal e tal motivo, sabe? Então vocês têm que falar a língua do negócio para ganhar relevância, gente. Quem ficou comigo aqui 10 minutos hoje já viu que sabe do que eu tô falando. São anos de RH para tecnologia no lombo, gente. E eu compro, tá? Pessoal de tecnologia, eu me vendo fácil. Porque eu tenho noção de como é que é a realidade do dia a dia das áreas de tecnologia. Porque eu sempre integro a rotina do RH com a rotina da área. A gente é suporte. O nosso cliente são as áreas de produto e tecnologia. Nem sempre o cliente tem razão, mas mesmo quando ele não tiver, a gente tem que ter dados para mostrar para ele. E esse tipo de estrutura, gente, as pessoas, elas ficam muito mais confortáveis com o que é familiar a elas. Se for familiar a um profissional de tecnologia trabalhar dessa forma, gente, vocês saem, muito na frente. Terceira dica para a gente encerrar, use ferramentas simples para começar. Um bom ATS, um dashboard básico, uma automação de feedback, já coloca o seu RH em outro patamar. Inclusive, isso é muito importante para vocês ganharem espaço, principalmente quem é líder da área de RH, demonstrar que vocês não estão usando ferramentas para deixar de trabalhar, mas sim para usar melhor o tempo de vocês e o dinheiro da empresa. Até hoje nós não temos ATS aqui na Ancover. A Michelle falou que massa, a Maria manda as dicas. Vem comigo, Michelle. Vamos ficar 2 semanas aí eu falho 2 semanas que eu vou estar viajando para estudar e depois eu volto mais 2, 3 semanas. Então vai ser, intensivão de tecnologia para RH. Gente, aqui na Ancover até hoje a gente não tem ATS. O que é o ATS? É o Applicant Tracking System. É um sistema de acompanhamento ou de monitoramento dos candidatos, tá? Que é GUP, Lever, Greenhouse, Solids aqui no Brasil. Tem vários, tá? InHire aqui do Brasil também. Tem vários. O Workday da SAP, que a maior parte das grandes corporações usa o Workday. Tem vários, tá? Só que, gente, é caro, tá? Não tem jeito. Quanto menos, assim, às vezes, quanto menos vaga tu tem, menos vale a pena. Porque tu paga um valor mensal que não vale a pena para aquelas 6 vagas. Fabiano, seja bem-vindo, boa tarde. Então, não precisa ser um grande software. Pode ser uma planilha de Excel. A gente contratou, deixa eu pensar, 97 ou 100 pessoas do ano passado para cá, sem planilha de Excel. Thiago Lira, seja bem-vindo. Planilha de Excel, gente. Funciona, tá? Leandro, bem-vindo. Se a gente for bem chato com o controle da planilha, a planilha atende 100% o que a gente precisa, tá? 100%. E tem que ser chato, tem que ter color code. O que é o color code? É o código de cores. O amarelo significa que eu já mandei uma mensagem para a pessoa no WhatsApp com uma sugestão de agendamento, mas ela ainda não me respondeu. Ela me respondeu, eu já mandei o convite do Google Agenda, verde. Sabe? Detalhes. Tu tem que criar um sistema. Em RH, a gente tem que ser sistemático. Aí a pessoa sistemática, ela é conhecida por chata. Gente, às vezes a pessoa sistemática, ela é simplesmente muito organizada e faz um excelente trabalho para as coisas funcionarem pra gente. É isso, tá? Então, uma automação de feedback. Quem não dá, RH que não dá feedback é preguiçoso, tá? Inclusive, deixa eu pedir desculpas formais aos candidatos que já fizeram o processo comigo, porque esses dias eu me liberei das amarras de responder todo mundo.
Não dá, gente, eu não consigo. Agora, no meu WhatsApp Business, tem 447 conversas não lidas. Eu não consigo, gente. Não consigo. Por mais que eu queira, eu tenho várias outras coisas que são prioridade. Eu não consigo responder a todos. Mas não, candidato da Uncover não fica sem feedback negativo no final do processo. Sabe que o processo encerrou. Às vezes a gente tem vagas que eu consigo pegar e mandar um áudio de 1 minuto, 2 minutos explicando o porquê do feedback negativo. Tem vagas que eu não consigo. E aí tem vagas que eu mandei o feedback padrão por e-mail só para encerrar, fechar a porta mesmo. Eu sempre deixo uma janelinha aberta, mas fechar a porta e a pessoa me respondeu dizendo: Mari, você poderia me passar mais detalhes do feedback? E eu não consegui voltar no e-mail para responder. E aí eu tava deixando na minha caixa de entrada esses e-mails para responder, mas aí, gente, chega uma hora também que é tempo demais, sabe? É muito tempo que já passou e daí eu me liberei dessa amarra e arquivei esses e-mails. Desculpa você, candidato da Uncover, que ficou sem essa segunda resposta. É porque não deu, desculpa, tá? Mas a primeira eu tenho certeza que foi porque eu sou muito rigorosa a respeito dessa consideração que a gente tem que ter com as pessoas. Eu respeito mesmo pelas pessoas, tá? E quem não dá feedback em RH é preguiçoso. Tem um monte de automação que se tu botar na planilha, tipo mala direta, tá? Se tu mandar aquela pessoa daquele e-mail para aquela parte da planilha, automaticamente vai um e-mail do Gmail para a pessoa. Então, de Google aqui, que é o que eu manjo, tá? Mas no Microsoft, pelo Teams, pelo Outlook, com certeza dá para fazer. Mas daí, vocês têm que botar uma luzinha baixa, botar um podcast e num horário com calma, sem interrupções, sem notificações, vocês conseguem fazer essa automação, 2, 3 vídeos de tutorial no YouTube. É isso, gente. Ninguém vai pegar a mãozinha de vocês. É vocês que tem que se pegar pela mão e começar. É isso que a gente tem que fazer para os RH serem bons em tecnologia. O Fabiano perguntou, os badges dos cursos realizados no Credly têm algum efeito? Eu não conheço o Credly, Fabiano. Eu vou dizer que cursos online, eu imagino que deve ser tipo Coursera, tipo Udemy. Os cursos online para candidatos, eles são muito bons para o algoritmo. 50% do perfil de vocês de LinkedIn é para o recrutador, 50% é para o algoritmo. Então, tudo que tiver escritinho no perfil de vocês, o algoritmo do LinkedIn vai considerar como uma entrada no alinhamento do teu perfil como candidato para vaga, que também tem os seus pré-requisitos. Então, ajuda, tá? Não resolve. Mas perguntou se tem algum efeito? Tem e é positivo. Pode seguir. O mais positivo é tu aprender mesmo as coisas que estão ali no curso e levar isso para tua carreira. Às vezes até são termos que a gente aprende nesses cursos online e que depois a gente entra matando na entrevista, larga aquele termo ali e é aprovado para a próxima etapa, sabe? Gustavo, bem-vindo. Pegaram, gente? Mapear o nível de maturidade digital do RH e ver tudo que é possibilidade de automação. Isso é para qualquer pessoa. Lucas Tenório, seja bem-vindo. Qualquer pessoa que esteja querendo ir para a área de tecnologia, começa simples. Aí ela falou, Mari, você acha que construir um RH positivo para startups é mais difícil do que para empresas tradicionais? Trabalhei alguns anos em empresas de tecnologia e vi isso como algo desafiador. Não, eu acho o contrário, na verdade, Ayla. Acho que empresa tradicional é mais travada. Aqui eu tenho acesso a tudo. Tava faltando uma permissão ali para o meu bot dar certo e hoje de manhã eu já consegui. Então hoje talvez tenha madrugada de podcast e terminar meu bot aqui, sabe? Então eu acho que a gente tem mais liberdade em empresa tradicional. Mas isso pode ser perfil, tá? O meu perfil eu prefiro trabalhar com mais autonomia. Em empresa tradicional, normalmente não tem. A gente tem que ficar pedindo amém pra todo mundo. E eu não sou uma pessoa rebelde. Eu respeito bastante a hierarquia. Mas me trava. E eu gosto de... Eu sou colheitadeira fazendo os negócios, sabe? Então eu acho mais difícil empresa tradicional do que startup. A Solange perguntou se a live vai ficar gravada. Automaticamente, Solange, eu encerro aqui no estúdio. Já fica gravada no LinkedIn. E no meu Instagram fica no feed, mariana.gaida.
E no YouTube eu também tô subindo, eu sempre subo lá os episódios por playlist. Vou criar uma playlist nova já para essa 19ª temporada. O Gustavo falou, Leno, seja bem-vindo. Desculpa, pessoal do Instagram, deu bateria fraca aqui. O Gustavo falou, Credly marca certificações e entendimento de tecnologia. Exemplo, tirei uma certificação da fornecedora Tech e deixo esse conhecimento visível. Ah, entendi. Não é curso, né, Gustavo? É só a provinha para dizer que tu faz, que tu sabe daquilo, e aí te dá o certificado. Entendi. Claro, mesma coisa, tá? Entendi o alinhamento do conceito, obrigada por contribuir. E algoritmo. Claro que funciona, claro que funciona. Até o Duolingo, gente. Vocês viram? Eu sou viciada no Duolingo, né? Já tô há 400 e não sei quantos dias na minha defensiva. Me sigam lá, Mariana Gaida. Acho que tá Mari Gaida. Até o Duolingo agora tem badge que o badge é o certificação, né? O selo, o stamp, o selo, né? Tem badge agora do Duolingo pro LinkedIn. Vocês podem colocar a pontuação de vocês no idioma no LinkedIn. Eu botei. Olhem lá na minha seção idiomas. Acho que é idiomas. Tem lá o meu italiano, meu Duolingo do italiano que eu tô fazendo. E eu acho que ele atualiza a pontuação de acordo com a tua evolução no aplicativo. Não sei. Vamos testar juntos? Tudo, gente. Tudo que vocês puderem colocar, coloquem. Tudo que tiver alinhado com o perfil profissional. Chega! Chega por hoje. Já estamos aqui há quase meia hora. Socorro. Fechou? Então hoje falamos sobre início, tá? Construção de o que vai ser isso aqui. Amanhã a gente vai falar, sabe o que? A gente vai falar amanhã sobre como o RH se conecta no core do negócio nas empresas de tecnologia. Como ser parceiro de produto, como impacta a cultura de tecnologia nas decisões de people, OKRs compartilhados com squads. Ai, gente, muitos termos aqui que significam coisas absolutamente normais, e a gente vai fazer esse trabalho juntos para a gente ter certeza. O Fabiano falou, ter portfólio com experiências ou formação tradicional e real que demonstrar o conhecimento já é considerado com experiência? Não entendi. Ter portfólio com experiências ou formação tradicional. Demonstrar o conhecimento já é considerado com experiência? Depende da empresa, Fabiano. Tem empresa que é mais apegada à qualificação formal, que tu chamou de formação tradicional. Tem empresa que não tá nem aí. A gente aqui na Ancover não pede diploma, não pede nada, a gente nem pergunta ainda no que a pessoa é formada. Mas depende, tá? Pra nós o que vale mais é o background. Depende da empresa. E o Fabiano falou que ama Duolingo mesmo com as controvérsias. Eu nem lembro. Eu tô aprendendo, pra mim é suficiente. Tô bem boa já no italiano. Agora faltam umas aulinhas particulares para destravar a conversa, né? Parlare più. Chega por hoje. Nos vemos amanhã então para falar vários termos que significam coisas absolutamente rotineiras e que eu acho que a gente tem que construir esse vocabulário juntos. Fechou? Como sempre, um prazer imenso estar com vocês. Nos vemos amanhã 1h05, tá? Eu vou começar a chegar um pouquinho mais tarde, que eu tive que fazer uns ajustes aqui em casa. 1h05, tô com vocês amanhã. Valeu! Muito obrigada pro pessoal do Instagram. Vejo vocês amanhã.